bem? Eu sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e nós vamos agora começar mais uma aula do 7º ano. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula tratando dos conteúdos, continuando os conteúdos do nosso bimestre. Nós estamos trabalhando, como vocês sabem, o caderno 4, página 68 a 71, o gênero crônica. Nós vamos ver as características do gênero crônica e a estrutura e tudo mais. Gente, não deixem acumular as atividades, faça as atividades de preferência após assistir as aulas, vão almoçar com calma e tal, e depois façam as atividades enquanto está fresquinho na cabeça de vocês, para não acumular, ok? O capítulo 1 eu já pedi para vocês, né? A gente vai finalizar o capítulo 2 ainda essa semana, então fiquem atentos e não deixem acumular. Bom, nós vamos falar sobre crônica, certo? E a crônica é, primordialmente, um texto escrito para ser publicado no jornal. Há semelhança entre crônica e o texto, exclusivamente informativo, claro, e a narrativa também. Assim como o repórter, o cronista inspira-se nos acontecimentos diários, que constituem a base da crônica. Após cercar-se desses acontecimentos diários, o cronista dá-lhes um toque próprio, incluindo no texto elementos como ficção, fantasia, criticismo, que é a criticidade, é a crítica, elementos que o texto essencialmente informativo não tem, e o narrativo também. Bom, eu trouxe uma tirinha para vocês, você sabe que eu adoro, tá? Então, diz o seguinte: você vai fazer malabarismo com ovos? Pergunta. É uma metáfora da vida. Cada ovo representa um dos objetivos da vida. Temos que cuidar de cada um sem perder os outros de vista. Viver é equilibrar tudo, manter o ritmo e ficar alerta, pois tudo ameaça sair do controle. E às vezes fazemos uma tremenda bagunça. Mas o importante é a persistência. A crônica é um gênero literário que, a princípio, era um relato cronológico dos fatos sucedidos em qualquer lugar. Isso é, uma narração de episódios históricos. Era chamada crônica histórica, como a medieval. Essa relação de tempo e memória está relacionada com a própria origem da palavra grega, cronos, que significa tempo. Portanto, a crônica, desde sua origem, é um relato em permanente relação com o tempo, de onde tira como memória escrita sua matéria principal, o que fica no vivido. Ou seja, a crônica é um texto que fala do nosso dia a dia, certo? Ela fala daquilo que é normal, que é corriqueiro, que está conosco todos os dias. Como algumas características, é um texto narrativo curto e com poucos personagens. As personagens não têm aprofundamento psicológico e são apresentadas em traços rápidos. O cronista explora temas do cotidiano, ou seja, do dia a dia. O enredo apresenta poucos fatos e eles acontecem em um curto espaço de tempo. O texto apresenta a visão particular, subjetiva do autor sobre os fatos que acontecem no cotidiano e pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa do discurso. O autor procura dar um tom específico para sua crônica, humorístico, crítico, satírico, irônico, reflexivo ou de protesto. Vocês precisam compreender que a crônica ela é o reflexo do cronista, daquilo que ele quer te incomodar para ver, daquilo que ele quer te fazer sentir, daquilo que ele quer fazer você ver, fazer você sentir, pensar, rir, certo? Criticar. Então, o cronista quer fazer isso com você, contigo, com o leitor, comigo, certo? A crônica lírica, que é a crônica que está mais específica no livro de vocês, é ligada à vida cotidiana, é uma narrativa informal, familiar, intimista. Intimista significa que é íntima, tá? Do escritor para você, de você para o escritor e tal. Uso da oralidade na escrita, linguagem coloquial, nem sempre linguagem formal, tá, gente? Apesar de ser um texto que geralmente é publicado em jornais e revistas, ele tem um tom mais normal, no dia a dia. Sensibilidade no contato com a realidade, a síntese, ele é um texto longo. O uso do fato como meio ou pretexto para o artista exercer seu estilo e criatividade.
dose de lirismo. Lirismo é o que? Sentimento, tá, gente? Sentir é o sentir. Por isso que a crônica lírica é a linguagem poética e metafórica. Expressa o estado de espírito e as emoções do cronista diante de um fato, de uma pessoa ou fenômeno. No geral, as emoções do escritor. Por isso que ela é metafórica. A metáfora é aquilo que você devaneia, aquilo que você pensa. Você faz uma comparação sem estar comparando diretamente. É uma lembrança, é o relembrar, é o rememorar. A crônica lírica ela tem muito disso, de volta à infância, de volta ao passado, de volta a um sentimento, a uma pessoa. A crônica lírica trabalha o lirismo, o sentimento, o ódio, o amor, a paixão, que seja, é aquilo que é subjetivo, certo, gente? É bem simples. Eu espero que vocês tenham compreendido de verdade o que é a crônica. Façam as páginas 68 a 71 do livro de vocês. Aos que não têm livro, peçam aos colegas para que enviem as páginas para que vocês resolvam, ok? No caderno, e enviem as fotos para o meu e-mail. Bom, trouxe o mapa conceitual, que vocês sabem que eu amo trabalhar. Então, a crônica tem o objetivo de divertir ou criticar, ou fazer sentir, pensar, incomodar. As características: narrativa curta, linguagem objetiva, simples, descontraída, fácil de entender. Aborda temas do dia a dia, apresenta humor ou crítica, tá? Pode apresentar sentimento no meio do humor? Claro. Sentimento no meio da crítica? Óbvio. Não é apenas humor e crítica, esses são os elementos principais, mas também pode aparecer sentimento, saudade, tá? Que no caso é a crônica lírica. Elementos que compõem a narrativa: o fato real ou história de ficção, o cenário ou espaço, o onde, né, a pergunta, personagem quem, com quem, conflito e enredo, remete às causas e consequências, por quê, em que circunstância, o tempo cronológico e psicológico, que significa o quando, lembrando que o cronológico é o tempo do relógio que nós conhecemos, tá, início, meio e fim, é manhã, tarde e noite, as horas do relógio, tá, e o psicológico é o tempo da Alice, do País das Maravilhas, tá, não tem tempo. Uma hora tá noite, uma hora tá dia, ou então é dia o tempo inteiro, é noite o tempo inteiro. As coisas acontecem de forma diferente, sem uma organização no tempo. E o desfecho final, que é a conclusão, que é como terminou. Espero que vocês tenham compreendido, porque aqui terminou a nossa aula sobre crônica, em específico, com ênfase, na verdade, em crônica lírica. Ok? Até a próxima aula, gente. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E as demais dúvidas, entrem em contato conosco.